Meus irmãos, queria meditar convosco brevemente nesta manhã na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aqueles que puderem abrir. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se a um homem que, observando o seu olho, o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Mais uma vez. Tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado do que faz. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, é um privilégio estarmos na Tua presença, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos visitado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de sentirmos a Tua misericórdia e o Teu poder sobre as nossas vidas. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, Te agradecer por este culto, no qual nós já fomos extremamente edificados. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, continua a falar conosco em nome de Jesus. Tanakashi, indirita aqui, trianá. Tanakashi, teriatakashi, indirita aqui, trianá. Continua a falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça, ensina-me a mim e aos meus irmãos em nome de Jesus, e que verdadeiramente, muito mais do que palavras, seja uma demonstração de espírito e de poder em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado. E em nome de Jesus, que todo o poder das trevas contra a igreja do Senhor seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, te pedir que aqui, meu Pai, eu possa levantar pregadores do Teu Evangelho, homens e mulheres, meu Deus, em nome de Jesus, que venham proclamar o Evangelho do Senhor nas ruas, que venham ministrar a Deus em nome de Jesus, que as pessoas venham ser tocadas, que homens e mulheres venham nascer de novo, ser batizados com o Teu Espírito, e que em nome de Cristo, que o avivamento venha ser levado na vida das pessoas através de nós, em nome de Jesus. Toca nos nossos corações, Deus, fala conosco. E que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos para sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eis-nos aqui diante de uma parábola, mas não uma parábola que foi dita especificamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pelo seu irmão Tiago, o justo, um grande servo de Deus, foi uma grande liderança na igreja, que foi logo subsequente à presença do nosso Deus aqui na terra. E aqui Tiago, ele nos traz uma parábola, e ele fala sobre um homem, meus irmãos. Imaginemos aqui aquilo que Tiago nos mostra e nos enuncia nesses breves versículos. Ele comenta aqui sobre um homem que tem diante de si um espelho no qual ele vê-se a si mesmo. Ele está vendo a ele do alto da cabeça à planta dos pés. E ele começa a observar-se a si mesmo. Ele vê as suas rugas, as suas manchas, as suas máculas. Ele vê tudo aquilo que há no seu rosto, as suas espinhas, os seus cravos. Talvez ele vê as suas vestes, que não estão das melhores. Talvez um pouco sujo. Seu calçado, ele está descalço. Não está calçado como deveria. Ele vê a situação da sua própria vida.
Talvez ele vê coisas que deveriam ser mudadas, que deveriam ser transformadas, que ele deveria ver. Ele viu a situação das suas vestes, por exemplo, ele deveria pensar assim: poxa, a minha veste não está boa, as minhas vestimentas não estão como deveriam, olha como está sujo. Ele deveria, pois, trocar de roupa, tomar uma providência, fazer alguma coisa a partir do momento que ele viu que a situação dele, que o modo como ele se viu no espelho não estava adequado. Mas aqui Tiago nos diz que esse homem, que ele se observou no espelho, mas ele se limitou a observar-se, e ele logo vai embora, esquecendo-se logo da sua aparência. É engraçado que é exatamente isso que nós fazemos quando nós vamos no espelho. Alguns de nós, talvez, nós mal nos olhamos no espelho. Vamos uma vez ou outra no espelho ao longo do dia. Talvez outros se olhem várias vezes por dia no espelho. Mas talvez, não sei se é assim com os irmãos, mas muitas vezes nós nos olhamos no espelho, mas logo em sequência nós esquecemos completamente daquilo que nós vemos. Nós mal nos lembramos de como nós estávamos no espelho. Mal nos lembramos de qual era a nossa aparência, de qual eram os nossos defeitos, qual eram as nossas manchas, se nós estávamos com algum problema, alguma coisa que precisasse ser mudada ou não. Muitas vezes nós só olhamos, nos esquecemos e vamos embora. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizer e ela vem repreender justamente esse comportamento. Aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus, quando ela fala sobre esse homem, que ele se olha no espelho, ele vê que ele não estava bem, que havia coisas que precisavam ser mudadas, que precisavam ser corrigidas na vida dele. Ela está dizendo que quando o homem se olha no espelho, é o momento que ele ouve a palavra do Senhor, é o momento que ele lê as Escrituras Sagradas, é o momento que é anunciado o Evangelho, é o momento que ele vai no culto. Quando nós vamos no culto, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos o Evangelho na nossa casa, ou até mesmo quando nós oramos ao Senhor, é como se fosse colocado um espelho diante de nós. E aí nós vemos as nossas iniquidades, os nossos pecados, tudo aquilo que é desagradável a Deus se revela e se anuncia. E muitas vezes, talvez, quando nós estamos na igreja e o Evangelho do Senhor é anunciado, o nosso coração clama e arde, nós entendemos que há coisas nas nossas vidas que precisavam melhorar, que nós não estamos servindo a Deus como nós deveríamos, que nós fazemos coisas que nós não teríamos coragem de anunciar aqui na frente, coisas que nós não contamos nem para a nossa família porque são abomináveis. Quantas coisas nós pensamos, quantas coisas nós falamos. E ali quando a palavra do Senhor nos fala sobre esse homem que se olha no espelho, não se trata simplesmente aqui da aparência física, mas se trata da aparência espiritual. Aleluia. Porque espiritualmente, meus irmãos, todos nós temos uma veste diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós temos uma aparência espiritual. E a palavra do Senhor nos diz que todos aqueles que permanecerem firmes até o fim, que ouvirem o que o Espírito tem a dizer às igrejas, eles andarão vestidos de branco com Pai na glória, em nome de Jesus. E essa é a vontade de Deus, que nós venhamos andar vestidos de branco, com a nossa face resplandecendo como o sol, em nome de Jesus. E é interessante que Ele dará a cada um aqueles que ouvirem o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus colocará nas nossas mãos uma pedrinha branca com um nome novo, que somente nós e o Senhor conheceremos, e mais ninguém. Comeremos, pois, da árvore da vida em nome de Jesus. Beberemos e comeremos com o nosso Senhor, cearemos com Ele lá na glória em nome de Jesus. Nós reinaremos com Ele para todo sempre. E é necessário, em nome de Jesus, nós vamos estar vestidos dessa forma na glória em nome de Jesus. Mas nós já estamos com as nossas vestes aqui neste mundo, embora não a vejamos. E essas vestes precisam estar alvas, brancas, resplandecentes em nome de Jesus. Sem máculas, sem ruga e nem coisa semelhante em nome de Cristo. Todas as vezes que nós temos pecados que nós praticamos, a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que nasceu de Deus, ele não peca. Por quê? Porque nasceu de Deus e por isso ele não pode pecar. Porque a sua semente está nele, em nome de Jesus. É verdade que nós falhamos. É verdade que nós não somos perfeitos. Mas aquele que verdadeiramente nasceu de Deus, ele se esforça até o último instante para não pecar e para permanecer firme em nome de Jesus. E todas as vezes que nós pecamos e não nos arrependemos, vai surgir uma manchinha, meus irmãos, nas nossas vestes. Ela vai manchando, ela não vai ficando mais lisinha, passada, bonita, ela vai se amarrotando, vai ficando feia, talvez rasgada.
talvez até ao ponto de nós ficarmos nus, sem vestes. O calçado do Evangelho é lançado para longe de nós. Ficamos descabelados, sujos, imundos. O pecado vai fazendo isso com a nossa alma, vai nos destruindo, nos corroendo. E aí aquela paz que nós sentimos aqui na quarta-feira, nós não conseguimos mais sentir. Nós não temos mais vontade de estar na igreja com os irmãos, muito menos de orar ao Criador no nosso quarto. E aí nós começamos a encher a nossa vida de séries, de filmes, de jogo de futebol. Começamos a fazer as coisas do mundo, ir para as festas, para baladas, tentando preencher o vazio que o Criador, que somente o Criador pode preencher nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E as nossas vestes vão sujando cada vez mais. A nossa vestimenta vai ficando podre. E nós vamos ficando sujos, imundos. E, meus irmãos, em nome de Jesus, não há nada nem ninguém. Eu não tenho poder nenhum. A irmã Josiane não tem, a Chile não tem. Ninguém aqui tem o poder de limpar as nossas vestes. Glória a Deus. Sabe qual é a única coisa que pode alvejar as nossas vestes, deixá-las resplandecentes mais uma vez? O único que pode nos calçar com o Evangelho em nome de Jesus é aquele, somente aquele que morreu na cruz em favor e benefício das nossas vidas. O sangue dele é aquilo que pode limpar as nossas vestimentas. Glória a Deus. Aleluia. Eis que o Senhor, pois, nos põe diante de um espelho agora. Há um espelho diante de nós. Ele nos dá a oportunidade nesta manhã de olhar a nossa imundície ou a nossa santidade. Olhar como estão as nossas vestes. Olhar se elas estão verdadeiramente resplandecendo, alvas e brancas diante do Senhor. Ou se há manchas, rugas, máculas e coisas semelhantes. E a palavra do Senhor vem nos dizer aqui em nome de Jesus que a forma de nós verdadeiramente sermos bem-aventurados é nós sermos postos diante desse espelho. Sermos postos diante do espelho do Evangelho de Jesus Cristo, que diante do qual, em nome de Jesus, ninguém pode se esconder, ou ninguém pode fugir, mas diante dele tudo está desnudo, tudo está desnudo diante do Criador. A palavra do Senhor nos diz aqui, que diferente desse homem, que observou-se a si mesmo, viu as suas manchas, viu as suas máculas, viu as suas rugas, e simplesmente observou, foi embora, e se esqueceu logo da sua aparência. A palavra do Senhor nos diz aqui, versículo 25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado o que faz. Glória a Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui, em nome de Jesus, que quando nós olhamos a nós mesmos, quando nós vemos a condição da nossa alma, que nós devemos tomar atitude em nome de Jesus. Se há pecado em nome de Jesus, se há alguma coisa de ruim nas nossas vidas que precisa ser arrancada, nós precisamos lutar contra aquilo, com todas as forças da nossa alma em nome de Jesus. Vencer o nosso pecado, como o Senhor Jesus diz, né? Se a tua mão direita te leva a pecar, arranca e corta fora e lança para longe de ti. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Aleluia. E quando a palavra do Senhor nos diz isso, ela não está dizendo para nós pegarmos uma faca e cortarmos a nossa mão, mas está dizendo para nós tomarmos até as últimas providências necessárias para nós não pecarmos em nome de Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que o pecado é algo extremamente sério. Ele está dizendo aqui que Ele não quer que as nossas vestes fiquem sujas, mas que quer que nós estejamos alvos em nome de Jesus. Porque quando Ele voltar, meus irmãos, somente subirão com Ele aqueles que estiverem com suas vestes limpas diante do Criador. Aleluia. E o nosso objetivo aqui, meus irmãos, não é que talvez vocês fiquem aqui para sempre, que vocês jamais saiam da nossa igreja. O nosso objetivo aqui é que cada um de nós estejamos com as nossas vestes alvas diante do Criador. E aonde quer que nós formos, mudemos para outro estado, para outra cidade, para outra igreja, ou seja o que for, que nós possamos ser luz em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não é questão de placa de igreja, é questão de santidade em nome de Jesus, é questão de vida com Deus. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor hoje nos dá a oportunidade de vermos quem nós verdadeiramente somos. E Ele nos diz aqui que aquele que é bem-aventurado é aquele que considera atentamente o Evangelho do Senhor. E não somente isso, ele considera e pratica.
Glória a Deus. Ele faz aquilo que o Evangelho nos diz que nós devemos fazer. E aqui está o segredo. É na prática, meus irmãos. Não adianta nada nós virmos na igreja. Não adianta nada nós estarmos sentados aqui e não fazermos o que o Evangelho nos diz que nós devemos fazer. É verdade, papai. Glória a Deus. Por que o Orley foi visitado na quinta-feira ou quarta-feira? Aleluia. Porque ele praticou. Porque ele colocou o seu joelho no chão. E ele orou ao Criador em nome de Jesus. Glória a Deus. Se ele tivesse talvez sentido a presença de Deus, a vontade de orar, mas ele tivesse dito, não, depois eu faço isso, não, agora eu vou assistir um jogo de futebol, não, agora eu vou assistir Netflix, não seja o que for, talvez ele não teria sido visitado. Mas ele obedeceu, ele praticou a palavra do Senhor que nos diz que nós devemos orar sem cessar em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, para mim e para vós, essa bem-aventurança que Tiago nos diz. Que nós possamos ser bem-aventurados. E essa bem-aventurança nos vem pela prática da palavra do Senhor. Glória a Deus. E como eu tanto vos digo, em nome de Jesus, não há mistérios em servir ao Senhor, não há complicações em servir ao Senhor. Basta-nos, pois, simplesmente fazer o que a Escritura Sagrada nos diz. E o que ela nos manda? Ela nos manda orarmos, vigiarmos, jejuarmos, lermos a palavra do Senhor, sermos santos, sermos puros, sermos íntegros, honestos, fiéis em nome de Jesus, amarmos a nossa família, não adulterarmos em nome de Jesus, não mentirmos, não roubarmos, não falarmos mal uns dos outros, mas sermos como Jesus Cristo disse que nós deveríamos ser. Aleluia! Que essa maldição de simplesmente ouvirmos a palavra do Senhor e não fazermos nada, esteja longe das nossas vidas em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Que nós possamos olhar para nós diante do espelho. E se houver alguma ruga, alguma mácula, se a nossa roupa não estiver passadinha como deveria estar, que nós possamos arrumar tudo isso. E muito mais do que vestes bonitas diante de Deus, que a nossa veste espiritual, que a nossa túnica espiritual que o Senhor nos deu, ela possa estar alva em nome de Jesus. Lavada e purificada, não com o sangue de homem, mas com o sangue do nosso Senhor que morreu por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o segredo. Praticarmos a palavra do Senhor. E às vezes, como eu tanto vos digo, às vezes nós não sentimos a menor vontade de fazer o que a palavra de Deus nos faz. Mas apenas façam. Apenas orem, apenas busquem, apenas leiam a Escritura Sagrada. E aí o resultado vai vir com o tempo. A transformação vai ser natural. E cedo ou tarde nós vamos sentir-nos transbordantes da presença do nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez para encerrar a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Conforme foi lido hoje, há um espelho diante de nós toda vez que nós temos um contato com a tua palavra. E Senhor, em nome de Jesus, somente cada um, Senhor, conhece a sua própria vida, conhece, Senhor, as suas próprias vestes. O Senhor pesa a consciência de cada um de nós, nos mostra o que está certo e nos mostra o que está errado também. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, que se houver alguma mancha, por menor que seja, se as nossas vestes não estiverem passadas como deveriam estar, se não estiverem brilhando como deveriam estar brilhando, se os nossos pés estão descalços, eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, nos veste nesta noite, em nome de Jesus, alveja as nossas vestes, purifica-nos a nós, em nome de Jesus, e que nós possamos estar com as nossas vestes, Senhor, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas resplandecendo verdadeiramente, não à luz deste mundo, mas à luz do Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, derrama da tua luz sobre as nossas vidas, daí que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.